A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 4, do versículo 24 a 30. Naquele tempo, Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, nós, no final da semana passada, ouvimos aquelas parábolas do rico, do opulento e do pobre Lázaro, a parábola da vinha, e agora nós estamos aqui com o próprio herdeiro, que é Jesus, junto aos seus conterrâneos, que pedem sinais para poder acreditar na divindade de Jesus, na sua identidade. A pretensão que Jesus tinha para eles é que era Deus. Então eles queriam que Jesus provasse isso fazendo milagres. Mas Jesus sabe que de nada valem sinais extraordinários se nós não estamos abertos para crer na palavra de Deus, abrir assim o nosso coração e aceitar o convite que Deus nos faz interiormente. Jesus afirma que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Aí Jesus faz aqui referência ao descaso e à rejeição das pessoas que o cercam e que não aceitam a sua mensagem que está sendo anunciada. A Jesus, o que é que faz? Assim como na parábola da vinha ele usou o profeta Isaías, contando a história da vinha que produziu uvas azedas, Jesus também agora vai resgatar o passado e apontando para situações semelhantes à de Jesus. O profeta Elias não foi bem recebido em sua terra, entre os seus. Então ele foi e curou a viúva de Sidônia. Era pagã, porque as viúvas que viviam na sua terra não acreditavam no profeta Elias. E Eliseu também, profeta Eliseu, não foi aceito pelos seus, e por isso o exemplo que Jesus dá é que um estrangeiro leproso, o sírio Naamã, é que foi curado, porque acreditou e se lavou no rio conforme o profeta Eliseu mandou. Infelizmente, há uma desconfiança e uma inveja sobre a pessoa de Jesus, que
porque isso aí está muito acima de aceitar a sua palavra. E não há uma abertura para o bem que Jesus está trazendo e que deve ser ao alcance de todos. Jesus sente uma rejeição e até ameaça de morte. Eles levaram Jesus para o precipício, para o monte, para o alto do monte, para jogar lá de cima. Mas Jesus mostra que ele se liberta daquelas influências, né, maliciosas do seu povo. A gente está na campanha da fraternidade e a campanha lembra momentos assim da igreja, da caminhada da igreja no seu início, a importância e a relevância das instruções que são trazidas pelos padres da igreja e que sobrevivem até hoje, pelos séculos afora, até chegar aos nossos dias. E eles procuraram, em um contexto multicultural, dialogar com a sociedade da época, apresentando a fé cristã como importante elemento para iluminar a vida pública. Portanto, nós temos aí um primeiro ponto, depois de Jesus, que são os padres da igreja que ensinaram para nós como a gente enfrentar a vida no meio dos desafios, das descrenças. Tem São Justino também, que é apresentado pelo texto da campanha da fraternidade. São Justino não era ministro ordenado, nem líder da comunidade, mas ocupava uma função de mestre. E como educador leigo, São Justino apresenta a importância de se promover com liberdade os ministérios dos leigos, sobretudo quando estes se dedicam à educação. Muito importante isso aqui, porque nós damos continuidade a esse projeto de Jesus, que vai à sinagoga para ensinar diante do seu povo descrente, que não aceita a sua pessoa, a sua simplicidade. São Justino foi um homem simples do primeiro século do cristianismo e que trouxe para nós esse ensino tão importante, catecismo dos primeiros cristãos. E ainda o texto da campanha da fraternidade sobre a educação diz que ao longo dos séculos a igreja proporcionou vários ambientes e experiências formativas conectadas aos conventos e igrejas, com o intuito de formar os jovens capazes de promover o diálogo entre fé e razão. E na Idade Média, as bibliotecas e escolas mantidas junto aos mosteiros conservaram e mantiveram viva a cultura literária, e neste ambiente se desenvolveu um sistema educativo de grandes valores culturais e religiosos, além do estabelecimento do método científico que colocou as bases da ciência moderna. Aí lembra Santo Anselmo de Cantuária, São Bernardo de Claraval, São Tomás de Aquino, entre outros pensadores, constituíram naquele momento histórico um importante avanço educativo por meio das investigações filosóficas que procuravam responder às inquietações humanas na busca pela verdade. Olha que coisa interessante a campanha da fraternidade está trazendo para nós dentro desse contexto do evangelho de hoje. Jesus ensinando na sinagoga, sendo rejeitado, porque justamente Jesus era dali do povo, mas tinha sabedoria de Deus, falava com sabedoria e ensinava com amor. Assim também nós tivemos na história da igreja, logo no início, tantos homens e mulheres que se tornaram famosos pela sua preocupação. E é bom aqui a gente destacar que toda essa parte educativa que hoje nós temos no mundo inteiro, tudo isso foi fruto da igreja, do evangelho que era difundido, das escolas, dos mosteiros, das bibliotecas e do ensino dos santos padres. Rezemos dizendo: ó Deus, na vossa incansável misericórdia, purificai e protegei a vossa igreja, governando-a constantemente,
pois sem vosso auxílio ela não pode salvar-nos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 4, do versículo 24 a 30. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.